Pois é, gente, a candidatura para a Prefeitura de São Paulo tá um pouquinho problemática. Tá cheio de intrigas, cheio de coisas. E assim, tem candidato que aguenta a tranco, né? E assim, vai com tudo. E tem candidato que parece que já joga bandeira branca e recorre a outros recursos. E nesse caso eu tô falando do Boulos, que vocês viram, né, gente? Ou ele processava a galera, ou então ele corria pro TSE. E foi o que ele fez. E assim, galera, teve muita gente que criticou, inclusive o próprio Pavinato, que falou e desceu a lenha com força no Boulos. Vocês precisam dar uma olhada nisso. É muito emocionante as falas dele. 3 vezes agora, hein? 1, 2, 3. Guilherme Boulos, do PSOL, se reuniu com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, para manifestar preocupações, como ele diz, que tem a língua preta, preocupações em relação ao aumento da disseminação de fake news nas eleições municipais. A principal preocupação de Boulos é com as chamadas deepfakes. E de acordo com o parlamentar, Carmen Lúcia garantiu estar atenta, aí é que eu gosto, hein? Que heroína. Estar atenta à situação e comprometida com a integridade do processo eleitoral. Tá mesmo. Vi o que ela fez em 2022. Exato. Comprometidíssima com a integridade ou com a integridade do processo eleitoral. O mais curioso, Luiz Arthur Nogueira, Bruno Musa, professor Suano, Geisiane e você que nos acompanha. O mais curioso dessa preocupação é que Boulos foi condenado agora há pouco, ainda ontem, por conta de fake news. Né? Em abril, ele foi condenado a pagar R$53 mil por divulgar irregularmente uma pesquisa eleitoral que teria induzido o eleitor a erro. Em maio, plataformas foram obrigadas a derrubar as postagens de Boulos contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, por fake news. As postagens insinuam que Nunes não aplicou legalmente o orçamento da educação, podendo assim ficar inelegível, e valendo lembrar que o Boulos fez campanha antecipada ao lado do Lula com dinheiro público, numa clara cena de abuso de autoridade político e econômico. Falando em gente boa. E assim, né, foram exatamente o que vocês viram, olha. O Boulos, que é candidato, gente, à Prefeitura de São Paulo, tá indo a Carmen Lúcia pedir para que as fake news sejam combatidas. Mas acredita, ele foi condenado por postagens falsas. Que ironia, colega, que ironia, né, gente? Boulos vai lá, pede para Carmen Lúcia. Pois é, exatamente isso. Boulos agora está questionando, sendo que ele foi uma das principais causas disso. Se ele causou esse tipo de fake news, ele está pedindo agora para que as fake news sejam combatidas. Mas lembre-se, uma coisa é quando é com os outros, mas quando é com a galera da esquerda, a história é totalmente diferente. Eu sempre falo isso para vocês aqui. E sabe outra pessoa que gosta de mentir de dados? É o Lula. Sabia? Que o Lula também faz muita mentira, ou seja, sobre dados. Qualquer dado que você veja que esteja no governo Lula, às vezes pode ser falso. E é mais ou menos o que aconteceu nesses últimos dias com certos dados, principalmente quando são informações como da fome e outras coisas assim. Dá uma olhada só no quanto isso é incoerente. De rua, no Brasil tem tinta, a gente nem sabia. Já conseguiu retirar da fome absoluta 24 milhões de pessoas. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista. A gente ia citando número, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Como os dados são mentirosos que o governo Lula coloca, a gente não tem nem o que dizer sobre isso.
Tá escancarado na nossa cara, vocês viram, né? Que isso, Covid, 300 milhões de habitantes no Brasil morreram. Gente, não tem nem gente desse tanto no Brasil. Vocês têm noção que esses dados são completamente mentirosos? Faixa de Gaza, 12 milhões de crianças morreram. Gente, que isso? 12 milhões de crianças morreram na faixa de Gaza, é quase o dobro da população da faixa de Gaza. Vocês estão entendendo que cada vez mais o governo Lula cai por terra das suas narrativas que são ditas como vamos citar um número aleatório aí que todo mundo vai aceitar? Pois é, agora com a internet não tá sendo tão fácil assim e ninguém tá caindo mais nessas balelas que a gente escuta saindo da boca do governo Lula. Pois é, né? Um pouco contraditório, incoerente e outras coisas nesse sentido. Mas sabe de uma coisa que é interessante? Com a mídia social, o que veio é a verdade. Pra vocês terem noção, contrariando o discurso do governo Lula, a violência contra a mulher aumentou com a restrição de armas. Pois é, o governo Lula que diz que mulher ia ser protegida, que homossexual ia ser protegido, pois é, não é bem assim que funciona, tá, gente? Só é protegido quem é do Lula e pertence ao governo. E olha lá que nem essa galera tá sendo protegida direito. O que acontece? Veio um discurso muito grande falando que, olha, se a gente arrancar as armas, a população vai se sentir mais segura. E não é bem assim que as coisas funcionam. Ou seja, as matérias jogam na nossa cara que a gente foi feito de otário. Porque assim, a população pode ser desarmada, tá? Ou seja, vai desarmar toda a população. Mas os bandidos não são desarmados, tá, gente? Os bandidos vão continuar comprando armas ilegalmente do mesmo jeito. Ou seja, com a população desarmada, só piora a situação. Porque o bandido tem certeza que quando ele invadir uma casa, quando ele entrar numa casa, não vai ter ninguém com uma arma pra ir lá e rebater ele. Não vai ter ninguém com uma arma, entendem? E quando a gente tem esse porte de armas liberado para as pessoas, pelo menos em posse de domicílio, o que acontece? Essa pessoa vai ter sua arma na sua casa. Ou seja, o bandido ele não vai saber quem tem arma e quem não tem arma. E na hora dele invadir uma casa, ele com certeza vai parar e vai pensar, falar, meu Deus, se eu invadir essa casa, será que essa pessoa vai estar armada ou não? É só vocês olharem os dados deixam claro pra gente que assim, todo país que tem porte de arma liberado tem a tendência a ser mais seguro, tá, gente? Por quê? Porque o bandido ele pensa duas vezes antes de invadir uma casa, porque ele sabe que ele vai tomar um tiro se ele entrar lá dentro. Pois é. É uma coisa que mentiram pra gente, mas a verdade agora está sendo colocada às claras. E pois é, como se não bastasse só o problema com aí, a gente pode dizer, criminalidade, com mentiras de número, sabe outra coisa que está vindo atrapalhar a nossa vida? Pois é, a alta do dólar, galera. O dólar tá subindo e a gente tá se lascando. Vamos lá. E maior atratividade do iene, já que existe a expectativa de que o Japão volte a subir os juros semana que vem, e isso aumenta o interesse do mundo pela moeda japonesa em detrimento de moedas de países emergentes, como o real brasileiro. E no meio dessa disparada, um dos grandes gurus do mercado, Luiz Stuberger, dono da Verde Asset, fez um alerta seríssimo. Se o PT insistir em descontrole fiscal e ano que vem o Banco Central ceder à pressão do governo para cortar juros sem poder, vamos sentir saudade do dólar a 5,60. É isso aí! Pro Stuberger, o dólar pode bater R$7 nesse cenário em que o Banco Central cortaria juros para agradar o governo sem ligar para a alta da inflação. E o governo continuaria gastando sem parar, sem cumprir o arcabouço fiscal. Um movimento que também é inflacionário e que afasta o investidor estrangeiro. O dólar fechou a semana a R$ 5,65 na sexta-feira, com 1% de alta na semana. Dólar a R$7. Nesta semana, o dólar lambeu os 5,70 em meio a dúvidas fiscais. Vocês viram o que vai acontecer por incompetência do governo, né? Dólar subindo a R$7, gente. Que isso? Ninguém vai conseguir comprar produto importado nunca mais na vida aqui no Brasil. Sem contar que a nossa moeda está caindo cada vez mais e ficando mais desmerecida em comparação ao mundo, né? Vamos dizer assim, que a moeda brasileira só foi ladeira abaixo, ficou pior do que o peso argentino e a gente criticou bastante, né? Tem países aí que estão com a moeda melhor do que a nossa.
Mas vamos falar de outro caso polêmico que também aconteceu, né? Já que a gente citou várias moedas no mundo que estão caindo, teve uma coisa que também caiu à tona nesses últimos tempos. E adivinha o que é? As Olimpíadas Francesas. Eita, Olimpíada que foi contraditória. O negócio estava tão errado, mas tão errado no esquema, pra vocês terem noção, que assim, até a bandeira das Olimpíadas foi colocada da forma errada, pra você ver o quanto o Macron ele é bom em organizar as Olimpíadas, né? Olha aí, Olimpíadas bandeira é asselada ao contrário durante aberturas. Que patifaria, que coisa mais assim humilhante para a França, que antes tinha um potencial como um país grande, promissor, todo mundo pensava que a Europa era uma coisa boa, interessante, e agora a gente está vendo que está sendo esclarecido tanta coisa sobre a França e quantos podres estão saindo sobre o governo do Macron, que vocês não têm uma noção do quanto isso aí é polêmico, né? E teve gente que falou sobre as eleições francesas, e eu vou trazer para vocês especialmente um vídeo dessa pessoa aqui que eu achei interessantíssimo, tá? Ela comparou as eleições, as Olimpíadas francesas com as Olimpíadas brasileiras. Então deem uma olhada aqui. A bandeira da Olimpíadas foi hasteada ao contrário. Não só isso, mas todo o show de horrores da abertura me fez refletir sobre como não só a França, mas o mundo todo tá de ponta cabeça. Pra mim, essa cena da abertura é a mais nojenta de todas. Eles pegaram a obra A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, e blasfemaram em cima da cultura cristã, com drag queens e um homem praticamente pelado ali em cima da ceia. Imagine só se eles fizessem isso com Maomé. Por que essa galera tem tanta tara pelo movimento LGBT? O que as Olimpíadas têm a ver com isso? Geralmente as aberturas, elas remetem, né, à cultura mais genuína daquele país. Os caras poderiam ter focado nos benefícios do esporte, inclusive enaltecendo os atletas. Mas não, eles colocam pessoas com um físico obeso, né, que vai totalmente contra o esporte, para representar atletas de alta performance. Um desrespeito e um desserviço dos lacradores. Sem dúvidas, um desrespeito total, não somente com as pessoas que estavam lá indo assistir, mas também com os próprios atletas. Porque o que era para representar uma cultura rica da França não foi representado, tá? De maneira alguma. A gente teve show da Lady Gaga. Galera, a Lady Gaga nem francesa é. Tanto de artista francesa que poderia aparecer, botaram a Lady Gaga. E além disso também teve outros fatos incríveis dessa Olimpíada que a gente viu, foi sangrada na nossa cara, que foi uma porcaria, né? Sem contar que o mascote da Olimpíada, gente, pra vocês terem noção, teve até um meme que vazou na internet de uma mulher vestida de croissant e um rato rosa, que falando que representavam mais das Olimpíadas, os mascotes da França, do que os mascotes que eles fizeram, que no caso era um chapéu, se eu não me engano, do Napoleão, que no final parecia qualquer coisa, menos um chapéu. Vocês entendem, né? Foi uma Olimpíada horrorosa de se ver, foi uma Olimpíada terrível, foi uma coisa assim nojenta de você conseguir se ver, porque foi uma Olimpíada errada do início ao fim, gente. Começou errado com o Macron, né? Indo lá, fazendo a sua Olimpíada, começando já pela parte que ele revogou o parlamento francês, ou seja, criou já um caos bem antes das Olimpíadas, depois de estar aí tudo estabilizado, mais ou menos, começou as Olimpíadas, aí a gente já teve a Janja, que foi lá representar como chefe de Estado, coisa que não tem nada a ver, depois a gente pegou aí as bandeiras sendo erguidas da forma errada. Pelo amor de Deus, você vai fazer as Olimpíadas, pelo menos ergue a bandeira do jeito certo, não faz uma coisa dessa, não. E sem contar que é aquele rio, né, da França, que falaram que tinham limpado o rio e que o rio tava lindo nas fotos, mas na hora que a gente foi ver na prática, o rio tava uma porcaria. Pois é, né, gente? Só vocês darem uma pesquisada que vocês vão ver o quanto essas Olimpíadas foram vergonhosas, né? E assim, né, a galera vê a oportunidade, principalmente brasileiro, e não perde de fazer meme, né? O meme tem que estar na moda brasileira. Se não tem meme, é porque a situação tá feia aqui no Brasil, né? E o meme dessa vez com as Olimpíadas foi o governo Lula, né? Que, assim, Lula não estava presente lá, mas as inteligências artificiais colocaram ele bem no meio da Santa Ceia falsificada que eles fizeram, né, gente? Dá uma olhada. Ratinho, o povo gosta de coisa boa, cara. Filé. E pegou o filé e falou, eu nunca tinha comido filé. Agora com Lula eu tô comendo filé. E a gente passou a comer picanha. Eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. É tudo que o povo quer, Ratinho. O povo gosta de coisa boa, cara.
Pois é, galera, já juntaram a tragédia das Olimpíadas e colocaram o Lula como prato principal. Interessante, né? E aliás, quem voltou a comer picanha nesse governo me fala, porque eu não tô comendo picanha, não sei vocês, mas picanha aí foi a última coisa que eu vi. E assim, como se não custasse colocar a culpa no Bolsonaro em quase tudo, né, que a gente vê do governo Lula, que fala, se a campanha não tá dando certo é culpa do Bolsonaro, se sei lá o que não tá dando certo é culpa do Bolsonaro, se Baleia tá sendo importunado é culpa do Bolsonaro. Agora, também os governadores não aparecerem, né, nos eventos do Lula também virou culpa do Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro é o maior culpado do mundo. Pois é, galera, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a atribuir ao ex-presidente Jair Bolsonaro a responsabilidade por problemas enfrentados em seu governo. É isso, se você não tem capacidade de enfrentar os seus próprios problemas, você joga para terceiros. Bem esse jeito que o governo Lula é. Dessa vez, Lula culpou Bolsonaro pela ausência de governadores da oposição em eventos para os quais são convidados. Lula fez o comentário durante o anúncio de um investimento de quase 41,7 bilhões para obras do Programa de Aceleração do Crescimento em quase 707 cidades. Ele criticou a visão negativa de Bolsonaro, que, segundo Lula, ainda afeta Ou seja, alguns governadores que acabam não comparecendo, né? Pois é, são causados por conta do Bolsonaro e não por conta do Lula. Pelo menos, segundo ele, isso aí não é culpa dele, e nem da sua incompetência, é a culpa do governo Bolsonaro que fica com essa polarização. Mas vamos falar, quem não é mais polarizado do que o próprio governo do Lula, né, gente? Que isso? Aí o governador aparece lá dentro das reuniões e é criticado ou é ignorado pelo governo. Super culpa do Bolsonaro, ou será que é culpa do Lula mesmo, né, gente? Pois é, vamos falar de um outro tema e de uma outra pessoa que também não é muito querida no mundo e não deixa com que a galera entre no seu país. Pois é, polêmico, né, gente? Vai ter as eleições na Venezuela amanhã e as eleições vão ser bem catastróficas. Só que assim, e uma galera para fiscalizar essas eleições e falar, tá legal, tá tudo beleza, pelo menos tem pinguinho, né, um pinguinho só de democracia nisso. Mas, pois é, essa galera não vai conseguir entrar lá, porque o Maduro não quis que eles entrassem para fiscalizar. E agora o que a gente tem é que essas pessoas não embarcaram e não vamos fiscalizar e agora estão revoltadas. Ninguna informação, não nos permitiram chamar a la embajada, nos ameaçaram que se chegamos a fazer uma chamada nos quitaram o celular e nos estão sacando sem nenhuma razão. Pobre país, não há argumentos, não há informação, não há direitos. Pobres están presos en solidaridad con este país sufrido. Cuando el avión aterrizó, aplaudieron y gritaron que por Venezuela dan la vida. Ojalá el domingo ganen a uso absoluto. No me permitieron llamar al embajador de Colombia en Venezuela. Gente, não deram informações, não deram nada para você ver. Ela perdeu o passaporte, né, por quase 1 hora e pouco. Não entregaram, não informaram nada, deixaram eles lá na expectativa e não disseram o que estavam acontecendo para essas pessoas. A própria Jovem Pan colocou assim, nas vésperas das eleições presidenciais da Venezuela, diversos parlamentares e ex-presidentes foram impedidos de entrar no país, ou seja, representados por partidos populares da Espanha, parlamentares da América Latina e um deputado português do Partido Europeu foram deportados e desembarcar em Caracas, ou seja, a capital da Venezuela. A Venezuela é tão foda que deixou eles desembarcar lá dentro e depois mandou os caras embora. Pra vocês terem noção, os políticos haviam sido convidados a acompanhar essas eleições venezuelanas pela oposição ao regime do Nicolás Maduro, mas ao pisarem no país tiveram que retornar às suas cidades de origem, ou seja, o Nicolás Maduro ele convidou uma galera para fiscalizar essas eleições. Legal, beleza, essa galera conseguiu entrar, mas o povo que a oposição convidou para fiscalizar essas eleições não era bem-vindo não, tá? Nas redes sociais, a senadora Angélica Lozoni, meio que é da Colômbia, ela publicou um vídeo do momento em que foi obrigada a deixar o país. Estou sendo deportada com um abuso total do regime. Ou seja,
meio que assim, isso caiu no domingo, né? Essa informação vai ficar até o domingo fechada as fronteiras, tá, gente, da Venezuela, ou seja, ninguém entra, ninguém sai da Venezuela até o domingo, para terminar, domingo não, até a segunda-feira, para terminar as eleições tudo certo, tudo correto, e depois que passar essas eleições, o governo do Maduro vai lá e vai liberar as fronteiras de novo. Mas por enquanto tá tudo barrado, tudo um caos por completo. Só que tiveram vários fatos que foram bem problemáticos dessa questão da Venezuela. Outro é principalmente o quê? Bem na véspera de ter as eleições, sabe o que aconteceu? A Venezuela teve testemunhas denunciando irregularidades antes do pleito, gente. Ou seja, tinha vários candidatos que estavam com alguns problemas. E outros países que a gente viu isso também foi, por exemplo, a Rússia. Tinham candidatos que tinham problemas muito grandes e no final conseguiram candidatar do mesmo jeito, né? Isso é uma coisa típica de países que não são muito democráticos. E no caso, a Venezuela entra nesse jogo. Mas põe nos comentários o que você acha, a gente volta com vocês amanhã.